objetivo principal da nossa fé é a salvação da nossa alma, conforme 1 Pedro capítulo 2, capítulo 1, versículo 9. Olha o versículo 22 também. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Purificando a vossa alma. Como que eu vou purificar minha alma? Na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração ou alma puro. Então vejam bem. Então todo esse processo que Jesus faz e o Espírito Santo faz em nós é para salvar a nossa alma. É para restaurar a nossa alma, para trazer vida na nossa alma, para ressuscitar a nossa alma. E depois que nós recebemos essa salvação, essa restauração, como que nós chamamos agora? Mente de Cristo. A nossa alma precisa, já que a nossa alma são sentimentos e pensamentos e atitudes, lá de dentro para fora, então é a minha mente. Muitas das vezes a gente fala assim, olha, eu estou pensando e coloca a mão na cabeça, não é isso? Só que aqui está o cérebro, aonde a nossa alma manda os comandos. Mas a nossa alma é invisível, ela é espiritual também. Ela é invisível, ela está lá dentro. Nós somos alma. O nosso corpo representa a alma que somos. Entenderam? O nosso corpo, as nossas atitudes aqui fora é o que nós somos. Se nós somos uma alma vivente, é porque do corpo. Porque para nossa alma se conectar com esse mundo físico e visível, precisa do corpo físico. Então, por exemplo, se eu estou tomando um café, essa vontade, esse desejo de tomar um café é a minha alma. Se eu tomar uma água, a vontade, o desejo de tomar água é a minha alma. Mas eu dependo de quê para tomar o café e a água? Do corpo. Se eu quiser ter qualquer tipo de desejo saciado, qualquer tipo de desejo, seja bom ou ruim, ok? Me alimentar, né? Qualquer outra coisa. Ou uma maldade. Tudo isso, para minha alma se alimentar disso, já que é ela que pensa assim, ela que imagina assim, ela que quer assim, ela depende do meu corpo físico. Então eu sou aqui fora o que a minha alma é. Por isso que a Bíblia diz, o coração alegre, vou traduzir do grego e do hebraico, a alma alegre aformoseia o rosto. Ok? Você pode até estar assim, mais velho, ficando velho igual eu, ó, cheio de ruga. Mas se a sua alma ela é feliz no Espírito Santo, você pode ter certeza que o seu rosto vai ser formoseado. Mas se a alma for triste, abatida, o coração que é a alma for triste, abatido, vai resplandecer também no rosto. Por isso que Jesus disse, olha, o que a boca fala é o que lá o coração está cheio. Entendeu? O que eu pratico aqui fora é o que eu sou de verdade, é a minha alma. Então, por isso que o verso 22 de 1 Pedro, capítulo número 1, diz que eu preciso purificar minha alma. E quando eu purifico minha alma, eu tenho aquilo que Paulo falou, o conselho paulino, que ele disse assim, tenhais a mente de Cristo, pensar como Cristo, amar como Cristo, andar como Cristo. Isso é mente, isso é alma de Cristo. Como Cristo pensaria? Por exemplo, como Cristo agiria? Eu tenho que agir como ele agiu. Não é fácil, mas também não é impossível. É só entregar. Por isso que a Bíblia diz nos Salmos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então quando eu começo a ter a mente de Cristo, pensar como Cristo é diferente. Ainda que nós temos uma batalha espiritual dentro de nós, que é a nossa carne. Agora, já que Jesus preparou o caminho, porque o espírito, a alma e o corpo também havia morrido e tem morrido, como agora resolver a questão da morte física do corpo? Porque a morte física do corpo, ela vem por duas situações. Duas coisas depois do pecado causa a morte do corpo físico, que é esse santuário aqui, físico, que é o que a alma se manifesta nesse mundo visível e palpável, que é aqui. Doenças e tempo de vida. Por exemplo, tem pessoas que morrem por muitos anos de vida, sem nenhuma doença, simplesmente porque o fôlego acaba. O espírito, Deus resolve recolher o espírito humano. Mas hoje, na atualidade, o que mais tem tirado a vida do ser humano são as doenças, né? E a Bíblia diz que tem gente que morre antes do tempo. Será por quê? Provocado pela própria pessoa. Então, a deterioração do corpo físico, depois do pecado, depois de comer aquele fruto proibido que Deus havia dito que não era para comer, veio porque do pecado e o próprio corpo se deteriora. A Bíblia diz que o planeta Terra foi amaldiçoado
por causa do homem, disse Deus. A terra não dará mais o seu fruto, será infrutífera. Se você quiser comer alguma coisa, será do sol do teu rosto, você vai ter que plantar. O homem não precisava disso. O homem só cuidava, era um guardião. Né? Agora, quais são os pecados do corpo? Vamos entender. Por quê? Se o corpo morre, ele precisa de uma ressurreição também. O espírito humano precisou de uma ressurreição, nascer de novo. A alma humana precisa de uma ressurreição, que é a mente de Cristo, uma restauração. E o corpo físico também vai precisar de uma ressurreição. Nós citamos o pecado do espírito, que é a rebelião à vontade de Deus. Nós citamos os pecados da alma, que é todo tipo de pecado, seja em sentimentos, vontades, desejos, que aí por causa da morte intelectual moral. E a morte física? Quais são os pecados do corpo? Vamos abrir Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, a igreja da Galácia, capítulo 5, versículo 19 a 21. Os pecados que o corpo comete. Vejam o que eu expliquei a vocês, que tudo começa de dentro para fora. Espírito, alma e corpo. Porque o corpo manifesta o que está invisível. Porque o que está visível aqui, que o corpo faz, é o que acontece primeiro no mundo espiritual. Tudo que acontece aqui, no mundo visível, primeiro aconteceu no mundo espiritual, meus irmãos. Vamos então, abram comigo, Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 19 a 21, que diz assim: Porque as obras da carne, que manifesta no corpo, são manifestas. Quais são? Prostituição. Nós já falamos que a alma é isso, né? Pensa. A alma pensa, mas o corpo pratica. Vou repetir. A alma pensa, mas o corpo pratica. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Eu falei 16 práticas pecaminosas do corpo físico, que veio da alma, ok? Tudo isso a alma pensa, lá dentro, no mundo espiritual, vamos dizer assim. E o corpo aqui, na verdade, manifesta o que é a alma. Mas o corpo peca fisicamente por causa da alma. O corpo físico peca por causa da alma. Eu citei 16 formas de pecar. Só que o texto continua. E coisas semelhantes a estas. Gente, coisas semelhantes a estas. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, cada um de nós, seres humanos e servos de Deus, nós lutamos. Nós lutamos para fugir da aparência do mal e devemos continuar lutando, não devemos parar. Mas só Jesus para ter misericórdia de nós. Porque quando nós não praticamos aqui fora, as pessoas olham para nós, santinho, santinha, né? Ó puro, não comete pecado, tá muito enganado. Porque nós não pecamos somente no físico, nós pecamos nos pensamentos. A alma peca em pensar. Jesus disse que hoje, na atualidade, no tempo da graça, antigamente na lei e os profetas, que foi a outra dispensação antes dessa que vivemos, o homem era punido pelo pecado de adultério e prostituição, que são pecados escandalosos, né? Que a gente acha que pecado é somente roubar, matar, prostituir e adulterar. Está muito enganado. Para Deus, se você pensar mal contra o seu irmão, falar mal, pensar mal, é pecado do mesmo jeito. Para Deus é a mesma coisa. Mas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, se alguém fosse pego na prática do pecado, era morto. O próprio Deus mandou, elimina, mata. E acabou. Não tinha história. Hoje Jesus disse que é pior. Você não é pego mais na prática. Se você olhar para uma mulher e desejar se deitar com ela, ou vice-versa, a mulher olhar para um homem e desejar deitar com ele, já adulterou. Se não implorar misericórdia, se arrepender e deixar o pecado, e Jesus voltar, perde a salvação. Se morrer fisicamente nesses pensamentos, perde a salvação. Agora, o que nós estamos falando é do corpo físico praticando. Aí, a Bíblia diz, o pecado consumado gera morte, disse Paulo. Quando o pecado está no mundo dos intelectos, no mundo espiritual, no invisível, você tem como bloqueá-lo. Jesus disse que se você pensar, você peca, mas você não prejudicou ninguém. Você está prejudicando só a si mesmo. Você não prejudicou a outra pessoa, não prejudicou a família, não prejudicou a igreja, não prejudicou ninguém, prejudicou você. Você tem que se arrepender, deixar. Mas quando você chega a praticá-lo, ainda que seja perdoado, você vai colher o que plantou, porque não é assim que funciona. Entendendo? Hoje nós vivemos nas igrejas de uma forma geral, já há muitos anos, mas sempre foi assim. Essa história de passar a mão,
Hein? De cobrir. Irmão, eu não cubro nem o meu pecado, vou cobrir o pecado dos outros. Eu já tenho os meus pecados para pedir misericórdia, implorar a Deus perdão. Eu vou cobrir o pecado dos outros? Eu já luto contra mim mesmo. Porque o nosso maior inimigo não é o diabo, não é o mundo e nem a carne. Ou melhor, não é o diabo e nem o mundo, é a carne. Perdão. Nós temos 3 inimigos. Vamos repetir aqui, corrigir. Nós temos 3 inimigos. Primeiro, o diabo. Satanás, o adversário. Segundo, o mundo. O mundo que eu falo não é o planeta. É o mundo pecaminoso. E terceiro, a nossa própria carne. O nosso maior inimigo não é o diabo nem o mundo, é a nossa própria carne. Corrigindo aqui. Então, nós vemos que o nosso corpo, nossos desejos inflamados, é um perigo. Agora você pode perguntar, pastor, o pecado e a morte do espírito, o Espírito Santo resolve? O pecado e a morte da alma, o Espírito Santo me resolve, Jesus resolve na cruz. Estamos em processo de santificação e regeneração. Mas e o pecado e a morte física? Esse aí só vai ser resolvido. O pecado do corpo, você se arrepende, foge da aparência do mal. Mas a ressurreição do corpo só vai acontecer em 2 instâncias. Primeiro, os irmãos que dormiram no Senhor, que morreram fisicamente, no arrebatamento da igreja, que é a mensagem que deve ser pregada para mim, toda semana na igreja deve ser pregado sobre o arrebatamento da igreja. Porque os crentes da atualidade não têm muito conhecimento sobre arrebatamento da igreja, não. Não tem muito conhecimento mais sobre pregar, sobre questão de preparo para o arrebatamento, sobre a escatologia e o fim dos tempos. Mas, como eu devo então fazer? Só no arrebatamento da igreja, que aqueles irmãos que dormiram no Senhor, morreram em Cristo, salvos, bem com Deus, com o seu nome no livro da vida, com seus pecados lavados no sangue de Jesus, seu espírito e alma preparados, esses, no dia do arrebatamento, ressuscitarão primeiro. Por que ressuscitarão primeiro? Porque morreram. Porque quem estiver vivo na ocasião do arrebatamento, não vai precisar ressuscitar primeiro. Não é que vai ser prioridade para quem está morto, gente, a salvação. Não. O próprio texto diz, olha a palavra gramatical, ressuscitarão primeiro. Ou seja, eles têm que ressuscitar primeiro para ser arrebatado. E nós que estivermos vivos seremos transformados. Então, quais os 2 pontos, pastor? Primeiro, quem morreu fisicamente, salvo, vai ter que ressuscitar. Ok? Aí já resolve o problema da morte daquele irmão que já morreu. Já ressuscitou. Com corpo imortal e incorruptível, conforme 1 Coríntios capítulo 15. Mas e quem estiver vivo? Mas eu não morri fisicamente. Mas o seu corpo ainda é pecaminoso, mesmo estando vivo. E a Bíblia diz que vai ter uma transformação espiritual no corpo físico. E nós que estivermos vivos seremos transformados. A mesma transformação do corpo físico daquele que estiver vivo no dia do arrebatamento será a mesma transformação do corpo físico daquele que ressuscitar primeiro da morte. Ou seja, nossos corpos serão corpos incorruptíveis e serão corpos que não vão mais se corromper e não vão mais pecar e não vai mais morrer fisicamente. Glória a Deus. Assim culminará e resolverá o problema do pecado do homem. Olha quanto processo. Que uma decisão de pouco tempo, uma decisão de Adão e Eva, quando comeram no fruto, resultou em todo esse processo para a salvação. Então aqui está o plano de salvação. Se a gente der uma caneta e um papel na mão de muitos crentes, começando dos pastores, dos líderes, até o crente mais novo, e der uma caneta, vamos falar dos crentes já experientes, que é melhor, né? Os mais novos estão chegando, porque a maioria dos crentes não passa por discipulado. Tem que passar por discipulado, meu filho. Tem que aprender a Bíblia, tem que ler a palavra todinha. E tem que continuar aprendendo. Eu já li a Bíblia por bondade e misericórdia 28 vezes. Você acha que eu sei alguma coisa? Se não for o Espírito Santo, eu estou perdido. Eu tenho coragem de jejuar, me consagrar todo dia. E tem que ler. E tem que ouvir também, não é só falar. Tem que aprender. Para mim, tá ensinando, eu aprendo. Não é isso? Então, se der uma caneta e um papel na mão dos crentes hoje e fala para ele, escreve para mim aqui o plano de salvação. Nem 1% dos crentes sabe o plano de salvação. Esse é o plano de salvação. Se você pegar esse estudo aqui e resumir, é o plano de salvação. O objetivo de Deus, o plano de Deus para salvar um homem é esse, depois da queda. Então, meus irmãos, hoje nós aprendemos com o Espírito Santo sobre a santificação, o processo de regeneração e santificação na triunidade humana. E eu vou fechar aqui explicando por que eu falei triunidade. Trindade
Trindade, a palavra trindade, inclusive nem aparece na Bíblia, mas a palavra trindade, que veio do latim, ok? E também no grego tem, mas no latim, a palavra trindade significa que três partes são iguais, pensam iguais. Nós acreditamos que o nosso Deus é trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, pensam iguais, são iguais. Mas o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, falando de fora para dentro, vamos falar de dentro para fora? Nosso espírito, alma e corpo não são uma trindade, porque não têm os mesmos pensamentos. Ainda que o espírito humano seja convertido pelo Espírito Santo, deve ainda haver um processo para a alma do homem se converter. E deve haver um processo para o corpo do homem se converter. Então não pensam iguais. Viu? Então, por isso que o homem é uma triunidade. São três partes em um. É três em um. Triunidade significa três em um. Então o homem é uma alma vivente, que tem um corpo espiritual, que é o espírito humano, e tem um corpo físico, que é o corpo humano. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Eu vou estar orando para que o Espírito Santo continue te revelando essa palavra, vocês se alimentem dessa palavra, os irmãos que estiverem vendo essa mensagem pode compartilhar, amém? Porque é a revelação do Espírito de Deus. Deus em Cristo vos abençoe e oremos. Senhor nosso Deus e Pai. Nós queremos te ser gratos, Senhor, pela tua palavra, pela revelação da Escritura. Abençoa os teus filhos e filhas que vão estar ouvindo e se alimentando dessa palavra. Deus, que toda dúvida seja tirada pelo teu Espírito Santo. Abençoe cada um, salva, liberta, transforma e que eles consigam entender, que nós consigamos entender a profundidade do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.